Essa é a minha análise detalhe por detalhe do último episódio do The Walking Dead intitulado Ômega. Vamos analisar aqui toda aquela história da Lydia, o que era verdade, o que era mentira, se ela ficou boazinha ou se ela ficou ruim e também porque o episódio se chama Ômega. O episódio já começa com a origem dos sussurradores, com a Alpha, que ainda não era Alpha na época. Lydia criança e o pai dela é uma espécie de porão que serviu de abrigo para os primeiros sobreviventes. E eles estavam lá no dia 23 do apocalipse zumbi, quando tudo começa a dar bem errado. E aí a treta toda acontece 20 dias depois, no dia 43. E o que foi muito legal de terem mostrado isso na série é que a gente nunca ficou sabendo da origem dos sussurradores. Nos quadrinhos isso nunca foi mostrado. E não, o Beta não aparece nesses flashbacks. Infelizmente, mais um episódio que a gente não vê o Beta. Lydia conta uma história de um pai e uma mãe amorosos, mas um pai um pouco de saco cheio da mãe. Ele até faz a barba e explica que ele só mantinha grande porque a mãe, a Alpha no caso, gostava. E essa é uma parte muito importante da história, a barba. Mas calma que daqui a pouco eu já explico. A Lydia vai se abrindo pro Henry enquanto conta a história, mas era tudo mentira, como a gente descobre depois. Ela só estava buscando informações para levar para sua mãe, a Alpha, líder dos sussurradores. E o episódio até chega assim, a traçar um paralelo entre a Alpha e a Carol. Ambas são mulheres fortes, líderes destemidas, mas que sofreram abuso dos maridos. Só que não, porque aquilo que a Lydia contou não era verdade. Mas me fez pensar, quem sabe se a Carol não tivesse ido parar em um grupo, como o grupo lá do Rick Grimes com o Daryl, se ela tivesse parado num grupo mais sinistro ali, ela também não teria sido uma pessoa como a Alpha. E eu aposto que a gente vai ter um confronto entre a Alpha e a Carol ainda nessa temporada, especialmente por conta do Henry, que vai ser capturado. E por falar em Henry, ele fica falando que ele pode salvar a Lydia, que ela não está longe da salvação, é só você ser gentil com ela, é só você ter um bom coração com ela, que ninguém está assim tão longe de ser salvo. Isso me lembrou muito a Madison lá de Fear the Walking Dead, que ela estava errada. E uma cena do episódio que foi meio que um easter eggzinho foi a Lydia pequena falando que queria usar uma fantasia de Halloween. Bom, ela usou até hoje, E o que eu gostei muito foi o Daryl quando ele fica pistola com o inocente juvenil virgão do Henry que contou tudo do reino pra Lydia. E Daryl estava usando o Henry, como eu já tinha dito que ele ia usar, Mas o Daryl foi bonzinho, tentou até dar um remédio de ouvido para a Lydia. Ela deve estar com o ouvido bem podre, de ficar usando pele de zumbi, assim. E ele foi dar antibiótico pra ela, o quão difícil não deve ser achar um antibiótico, cara? E o Daryl disse que entende o porquê a mãe dela teve que matar aquele cara lá que estava surtando dentro do abrigo. E ele faz isso justamente para tentar ganhar a confiança da Lydia, mas não deu muito certo. Vocês se ligaram que o Daryl termina o episódio com uma cicatriz no olho esquerdo? Olha aí. E foi a Lydia que fez isso com ele quando ele tenta dar o remédio para ela. Antes dele lá dar o remédio, notem que tem um prego na parede que a Lydia fica de olho. E foi exatamente quando o Daryl tenta dar água para ela tomar o remédio que ela faz essa cicatriz do Daryl, pois antes dessa cena, Daryl não tem essa cicatriz, e depois ele tem. E nesse instante que a Lydia machuca o Daryl, ele nota que a Lydia tem marcas no braço, marcas de surra. Lydia apanhava com uma planta, como se fosse um chicote assim. E note que quando o Daryl entra na cadeia de Hilltop com a planta, Lydia já sabe na hora do que se trata e fica assustada. Daryl manja das coisas. E Daryl manja justamente porque ele apanhou muito do seu pai quando ele era criança. Como a gente já ficou sabendo lá em algumas temporadas atrás, se não me engano, foi na terceira temporada. E ele se abre um pouco com a Lydia também contando um pouco do seu passado. E é exatamente por isso, por ele ter sofrido tanto no passado, que ele entende a infância perturbada que a Lydia tá tendo. E Daryl até fala, algumas pessoas não nasceram para serem pais, mostrando o remorso que ele sente do seu próprio pai e também mostrando o porquê ele entende que a Lydia é assim. E é interessante que logo no começo do episódio, o Henry vira para o Daryl e pergunta o que vocês vão fazer com ela. E o Daryl dá uma resposta meio assim, dane-se, o povo que vai escolher. Mas no final do episódio ele dá uma resposta muito diferente. E é curioso ver o quanto a Lydia sofreu. Ela acha que a mãe dela, a Alpha, tem razão de bater nela. É um caso da vítima apoiando o agressor. E vocês notaram que logo após a Alpha matar o cara que estava surtando, ela já cortou o cabelo? É para mostrar exatamente a transição dela de não sendo mais uma pessoa
pessoa normal para ser uma nova pessoa que nasceu nesse apocalipse zumbi. E eu achei até engraçado a Lydia falando pro Daryl que ele poderia ser um dos sussurradores também. E uma cena bem triste desse episódio foi quando o Henry conta a história da Carol, da mãe dele, do porquê ela cortou o cabelo curtinho e o porquê ela deixou o cabelo crescer novamente. Ela agora se sente segura. E é muito legal, depois de tantos anos de seriado, a gente ainda aprender coisas novas sobre esses personagens. Quem sabe agora a Lydia vai mudar completamente de personalidade, já que ela se sente segura em Hilltop. Foi ponto pro Henry isso. Só que depois ele faz uma grande cagada. Ele abre a cela e sai da prisão com a Lydia. E ele abriu a cela para um jantar romântico, comer minhoca. Nossa, que delícia, né? Ok, eu concordo com vocês, comer minhoca é nojento, mas eu acho que usar pele de zumbi na cara é mais nojento. O que vocês acham? E não foi só isso que o Henry faz. Ele conta tudo pra ela. Ele conta até onde fica o médico. Que, diga-se de passagem, é o bem mais valioso que você pode ter no apocalipse zumbi, ter um médico de plantão. E a Lydia estava pronta de dar uma de Negan na cabeça do Henry com o martelo, até que surge o choro da criança e ela surta. Ela surta porque o choro da criança serviu como um gatilho traumático. Calma que eu vou explicar. O choro da criança mostrou que a mãe dela estava errada em não ser possível uma comunidade vingar, uma comunidade crescer. Uma criança representa a esperança no futuro, uma nova geração, ou seja, a comunidade está sim funcionando. E o choro da criança a fez lembrar o choro dela também lá no abrigo, e ela lembrou que o que aconteceu no abrigo não era nada do que ela lembrava. Isso porque a mãe dela contou ao longo dos anos depois do abrigo uma história completamente diferente para ela. A mãe dela disse para ela que a culpa da morte do pai foi dela, foi da Lydia, o que não é verdade. A mãe dela fez uma lavagem cerebral nela para ela se sentir culpada. E é mais um desses casos que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade. E na verdade, a culpa da morte do pai da Lydia foi exclusivamente da Alpha, que o matou a sangue frio depois que ele disse que não ia deixar a Lydia sair. Esse episódio me lembrou muito um filme chamado As Aventuras de Pi. Quem já assistiu tá ligado, né? Ele bola uma história toda fantasiosa ali para esconder uma história muito mais traumática para a vida dele. Isso realmente acontece na vida real. Às vezes você passa por um trauma muito grande e o seu cérebro ou reprime essa memória, você não consegue se lembrar, ou ele simplesmente cria uma memória mais agradável para você. E a Alpha fez isso para manter a filha dela sob controle, colocando assim a culpa do pai em seus ombros, falando: olha, se você for fraca, vai acontecer de novo, você vai causar a morte de outras pessoas, seu pai morreu porque você foi fraca. E quando ela se lembra de tudo, ela percebe o tipo de mãe que a Alpha é e passa para o lado do Daryl, contando tudo para ele, mesmo porque ela achou que a mãe dela não ia mais buscar ela. E a prova disso tudo é a barba do pai dela. Perceba que nos flashbacks é inconsistente a barba do pai dela. Primeiro ele fala que vai cortar porque não gosta da barba, e só mantinha porque a esposa dele, a Alpha no caso, queria, e ele corta. Mas depois, na parte que é exatamente a parte que a Alpha contou para Lydia, ele está de barba novamente. Quem corta o pelo, né, o cabelo da barba, não é o pai, e sim a mãe que corta os próprios cabelos. Assim como quem era afetuoso com a Lydia, quem ficava ali jogando dama com ela, não era a mãe dela, e sim o pai dela. A mãe dela era quem abusava dela. Outro aspecto que ela se confunde é quanto à tatuagem. Quem tinha tatuagem com o nome da filha era o pai e não a mãe. E sim, eu realmente acredito que depois disso, Lydia percebe o quão cruel a mãe dela é e passa para o lado do bem. Então até que o Henry não foi assim tão inútil. E aí o episódio termina com Alpha chegando nos portões de Hilltop e malandro, ela assusta mais ainda sem a máscara do que com a máscara. Vocês notaram como a cara dela assim, é bem queimada de sol, né? Exatamente de onde a máscara não protege do sol? Assustador. E o nome do episódio é Ômega, justamente porque Ômega é a última letra do alfabeto grego, né? O alfabeto grego começa no alfa, nome da mãe da Lydia, e termina no ômega, porque depois do ômega não há mais nada. Depois do ômega termina tudo, fazendo uma alegoria para a relação abusiva entre a Alpha e a filha dela, a Lydia. É o ômega esse episódio. Depois disso acabou. Lydia não vai mais aceitar a relação abusiva.
Ah, e sobre os cavalos sem pele. Primeiro, foi uma armadilha dos sussurradores para seguir Tara de volta para Hilltop. Segundo, os sussurradores tiraram a pele dos cavalos provavelmente para fazer agasalhos e cobertores, porque a neve está chegando em The Walking Dead. The Winter is coming. E você, gostou desse episódio? Eu gostei, não foi um episódio cheio de ação, mas foi muito bom por outros elementos. Amanhã tem meu vídeo de análise da prévia de The Walking Dead do próximo episódio. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir, nos vemos na próxima e valeu!